Você perdeu a conta das noites passadas inquieto. Já sabe disso, não adianta negar. Você foi dormir com o peso de que algo estava errado, com a convicção de que o dia foi igual a todos os outros. Ainda assim, aqui está você, preso no mesmo padrão, esperando que a mudança simplesmente apareça. Vou ser direto, mudança não é uma surpresa suave, é uma batalha. Ela não chega silenciosamente, nem pede licença para entrar. Você aprende pela força, ou ela simplesmente não vem. Não existe meio termo. Se continuar esperando e se escondendo atrás das suas desculpas e distrações, estará exatamente onde começou. Você vive uma vida que deixa você vazio, ponto. Sente isso lá no fundo toda vez que as luzes se apagam e o silêncio domina. Não precisa que eu diga isso, mas você se engana ao invés de agir. Conta para si mesmo as mesmas histórias. Eu começo amanhã. Não é um momento perfeito. Preciso consertar isso ou aquilo primeiro. E assim os dias e anos escorrem pelas mãos. Mas escute atentamente, hoje à noite pode ser diferente. Hoje à noite pode marcar um novo capítulo. Não porque o universo te escolheu, ou porque um sinal cósmico está esperando, mas porque você tem o poder de decidir agora, sem pedir permissão ou adiar mais. Eis que chega Tarantino. Embora a verdade seja muito mais sombria do que você imagina, sua história não está gravada em pedra, mas reescrevê-la tem um custo. Um custo que talvez você não esteja pronto para pagar. Você pode passar de mero figurante na sua própria vida para protagonista, mas o preço é a verdade nua e crua. O processo é dolorosamente simples: um caderno, uma caneta e a solidão silenciosa das primeiras horas da manhã. Nada mais. Sem gurus, sem miragens de autoajuda, sem esperar por uma motivação passageira. Apenas sente-se, respire e encare a crueza dos seus próprios erros. Sem filtros, sem suavizar, sem desculpas. Você se protege, não porque a mudança seja impossível, mas porque o espelho é insuportável. O comando de Nietzsche, torna-te quem tu eres, ecoa vazio quando você nunca ousou vislumbrar a alma por baixo. Encontrar quem você realmente é requer mais do que afirmações vazias. Exige uma honestidade implacável, quase cirúrgica, rasgando cada medo, cada fracasso, cada dúvida que te trouxe a este ponto quieto e imóvel. A amarga verdade de Dostoiévski persiste. O sofrimento é a lente mais cruel, porém mais pura, para ver a si mesmo. Ainda assim você fugiu dele, afogando a dor em distrações e falsos confortos, agarrando-se à mentira de que o tempo apagará o que realmente está lá. Mas não apagará, nunca apaga. A mudança surge apenas quando você arranca as vendas dos seus olhos e encara o vazio podre por baixo. E por baixo, se você ousar ser honesto, jaz um destroço estilhaçado e supurante. Mas aqui está a verdade sinistra: ruínas podem ser ressuscitadas, erros podem ser desfeitos e histórias distorcidas podem ser reescritas. Considere Tarantino, uma sombra espreitando na obscuridade, cortada dos caminhos, dos aliados, da esperança. Ainda assim, ele carregava aquilo que outros não têm: uma obsessão ardente e implacável pela história que arranhava por dentro dele. Uma história não acorrentada às frias expectativas do mundo ou às cruéis reviravoltas do destino. A sua história? E você? Que narrativa sombria você esculpirá das cinzas? Será a sua? Ou o roteiro falsificado imposto a você por marionetistas sombrios? O abismo entre aqueles que se libertam e os que apodrecem na estagnação é este: os libertos enfrentam suas próprias verdades cruas e roedoras com a mesma brutal honestidade que Tarantino despeja em seus roteiros mais obscuros. Sem embelezar horrores, sem véus para esconder as falhas sangrantes, sem desculpas covardes. Então, quando o mundo silencia e a noite engole o último lampejo de luz, agarre um caderno. Escreva sem misericórdia, sem trégua, liberando a voz selvagem presa por dentro. Liste tudo o que você está fazendo errado: cada escolha ruim, cada medo que te segurou, cada desculpa que você deu para evitar agir. Continue escrevendo até doer, e quando doer, avance e siga em frente. Depois, comece a buscar soluções. Não tente justificar seu comportamento nem se dizer que é muito difícil. Sim, é difícil. Se não fosse, todos estariam fazendo isso. Mas tem algo que geralmente não dizem: você não precisa consertar tudo de uma vez só. Tudo de que você precisa é tomar uma decisão pequena e específica.
algo palpável que você possa fazer amanhã para começar a mudar seu caminho. Porque se você esperar até se sentir 100% pronto, nunca vai chegar lá. Se esperar o medo desaparecer, ele não vai. A única maneira de vencer o medo é agir mesmo quando ele está lá. E a única forma de reescrever sua história é pegando a caneta você mesmo. Esta é a verdade não dita. Você pode mudar sua vida da noite para o dia. Não porque todos os problemas desaparecem imediatamente, mas porque o momento em que você para de se esconder atrás de desculpas e enfrenta a realidade é o momento em que tudo começa a mudar. Não existe destino fixo, nem final pré-escrito. Apenas a história que você escolhe contar, ou a história que aceita viver. Qual você vai escolher? Se você se encontrou aqui, é porque um sussurro sombrio dentro de você sabe que é hora de agir. Não por faíscas passageiras de esperança ou impulsos momentâneos de vontade, mas porque o vazio que você sente toda noite é um sinal sinistro de que algo profundo na sua existência está fraturado, quebrado. Ponto. Isso não é uma maldição do acaso, nem um mundo conspirando contra você. É um fio retorcido da história se desenrolando. Sua narrativa não está se escrevendo sozinha. Cada escolha que você faz e cada escolha da qual você foge escorre tinta no seu destino. Você se engana pensando que não fazer nada é uma neutralidade inofensiva. Mas a verdade é que, a cada momento que você adia o inevitável, você se acorrenta ainda mais firmemente a esse mesmo lugar sombrio. Agora, aqui está a verdade realmente assustadora se você não tomar a caneta para moldar sua história. Algo muito mais sombrio fará. As mãos frias da expectativa, o peso esmagador das exigências alheias, a rotina monótona que embota sua alma. Quantas conchas vazias você já viu, vagando por empregos sem vida, laços quebrados, corpos rejeitados, mentes perdidas em sombras que não lhes pertencem. Por quê? Porque uma vez elas escolheram o horror mais fácil, renunciar à escolha, resignar-se ao vazio e chamar isso de vida. Mas cuidado, essa é a mais cruel das mentiras. Isso é vida. É o grito silencioso daqueles que abandonaram a luta para escrever seu próprio destino. Você realmente precisa aceitar isso de uma vez por todas. Não existe uma única história traçada para você, nenhum final inevitável. Em vez disso, inúmeras versões de si mesmo permanecem nas sombras, cada uma moldada pelas escolhas que você lentamente fizer a partir de agora. Talvez seja a versão presa no ciclo interminável, repetindo os mesmos erros, encontrando razões para se manter inalterado e seguro. Ou talvez possa ser a versão que finalmente pega a caneta, senta e examina dolorosamente cada passo em falso. Cru, sem anestesia. Eu sei que a voz interior sussurra. Você não tem tempo, energia ou uma visão clara. Mas a verdade é que o que lhe falta é coragem para enfrentar o que você já teme descobrir quando começar a escrever seu próximo capítulo. O verdadeiro problema não é que você não tem as respostas. É que você já as conhece e elas doem mais do que quer admitir. Você vê com tanta clareza o que precisa mudar, onde errou, onde fracassou. Mas abraçar essa realidade é agoniante, porque significa admitir que você construiu sua própria infelicidade e que poderia ter escolhido diferente. E essa realização é amarga, pesada. Contudo, aqui está a cruel ironia: essa mesma dor é a única porta de saída do ciclo interminável da mesmice. Se você conseguir reunir mesmo uma fração da coragem para encarar sem desviar o olhar a vida que viveu até aqui, então de alguma forma você terá o poder de reescrevê-la. Mas a maioria, muitos demais, nunca ousa abrir essa porta. A maioria escolhe se afogar em distrações, em entretenimentos vazios, agarrando-se à cruel ilusão de que só o tempo curará suas feridas. Deixe-me poupar você da agonia dos anos desperdiçados. O tempo é um vazio implacável se você não o usar para se transformar. É um túmulo silencioso, enterrando cada versão perdida de si mesmo que nunca chegou a existir. No entanto, dentro dessa turbulência assustadora da mudança, está um segredo que muitos temem reconhecer: o poder do silêncio. Reflita sobre aqueles momentos fugazes em que uma verdade sombria sobre você mesma surgiu no meio do caos. Nunca apareceu em meio ao barulho, nunca enquanto seus olhos buscavam freneticamente outra dose entorpecente. Ela surgiu na solidão vazia da noite,
segundos antes do sono apertar seu domínio, quando não resta nada além do eco da sua própria mente. É por isso que o método exige o cruel abraço das primeiras horas. Porque a noite é o único reino onde as distrações do mundo cessam, onde as demandas de ninguém lhe arranham, onde você fica nua diante dos seus próprios pensamentos. E aqui está a reviravolta mais sombria: se a solidão te aterroriza, é porque você conhece os monstros que espreitam naquele silêncio. Monstros que você desesperadamente evita, mas que deve enfrentar. A noite é a sua fria sala de edição. Um lugar onde você corta as cenas que te assombram, reescreve o diálogo da sua existência e distorce o tom da sua história que se desvenda. Você não precisa conquistar tudo em uma única noite, mas deve começar, porque a cada segundo que você deixa escapar sem assumir o controle, entrega as rédeas a forças muito mais sombrias, forças que moldam seu destino enquanto você permanece um prisioneiro silencioso. Olhe para Tarantino. Ele não se tornou mestre cineasta porque alguém lhe concedeu uma bênção. Ele não esperou pela aprovação do mundo antes de pôr a caneta no papel. Ele se trancou na solidão e criou porque entendeu uma verdade brutal: que poucos ousam encarar. Sua história pode ser reescrita sem pedir permissão a ninguém. Mas a sombra que espreita por trás da mudança não se trata apenas de abraçar novos hábitos. É sobre cortar as veias dos hábitos antigos e tóxicos que te sugam até secar. A maioria tropeça aqui, distraída em adicionar mais coisas à vida, enquanto ignora o núcleo podre por baixo. Imagine sua existência como um filme, filmado repetidamente, mas manchado por cenas distorcidas pelo fracasso, ecos de dor e momentos fragmentados. Antes de ousar filmar algo novo, você deve primeiro eliminar as imagens corrompidas que assombram sua fita. Esta noite, escreva, sim, mas não apenas sobre sonhos. Escreva sobre o veneno que você precisa drenar, o relacionamento que se alimenta de sua alma, o hábito que corrói sua carne, os pensamentos sombrios repetidos que te prendem ao abismo. A noite espera. Os cortes precisam ser feitos. Cure-os. Exponha-os e faça o que um diretor implacável faria a apalhos da sua história. Isso não é truque, nem mágica ou charme vazio. Não se trata de anotar uma lista e rezar para que o destino faça o resto. Trata-se de forjar um manifesto brutal, encarar seu próprio reflexo na calada da noite, sabendo que, pela primeira vez, você vai remover cada máscara, cada mentira que conta para si mesmo, porque, se você realmente abraçar isso, algo sombrio, algo bruto vai despertar dentro de você. Não acontecerá de imediato. Não será fácil. A linha entre uma sombra esquecida e uma lenda assombrosa não é traçada por heróis perfeitos, mas por aqueles que escolhem mudar o caminho, mesmo quando toda esperança se transformou em cinzas. Então me diga, você vai permanecer um fantasma na sua própria história, um mero figurante à margem, ou vai afundar na escuridão esta noite e começar a criar o papel que está gravado no seu sangue? Ouça bem, não há recuo, nenhuma placa avisando, nenhuma segunda chance. Só esta noite, esta escolha única, este momento implacável. Demore e você verá, quando finalmente olhar para trás, que o vazio engoliu todo o seu tempo. Existe um terror que se esconde no silêncio, não o pânico do fracasso, nem o medo de errar. O verdadeiro horror é a madrugada fria em que você percebe que não há mais espaço para mudanças. A história está escrita profundamente demais, as portas foram batidas com força, e você se tornou exatamente aquilo que prometeu nunca ser. A reviravolta cruel não vai explodir em um clímax dramático. Nenhuma trilha sonora emocionante, nenhum holofote sobre a tragédia. Em vez disso, ele se infiltra silenciosamente. Pequenas escolhas se acumulando como tijolos, até que você fica preso dentro de uma gaiola forjada pelas suas próprias mãos, sem chave à vista. O momento para agir não está longe. É agora. Cada instante perdido é uma fatia da sua existência roubada pelo vazio, ansioso para ocupar o espaço que você não consegue abraçar. Se você não esculpir sua própria identidade, alguém a gravará sobre você. E aqui está a verdade sombria: nenhum salvador surgirá das sombras, nenhum guia misterioso, nenhuma força oculta para te libertar. O abismo espera, paciente e inflexível. Ninguém vai aparecer com uma solução milagrosa. A única pessoa que pode te salvar é você mesmo, e isso não deve te assustar, deve te libertar.
Porque se você é o problema, também é a resposta. Olhe ao redor. Muitas pessoas vivem suas vidas no piloto automático, repetindo as mesmas ações diariamente, reclamando da situação, mas nunca fazendo mudanças. Você não pode ser uma delas. Você não pode se dar ao luxo disso. Se você chegou até aqui e ainda está prestando atenção, é porque uma parte de você sabe que foi feito para algo além da mediocridade. A principal diferença entre quem se liberta e quem fica preso é essa: os primeiros escolhem agir antes de se sentirem totalmente prontos. Eles não esperam a motivação chegar, o medo desaparecer ou a clareza perfeita surgir. Eles avançam porque entendem algo que a maioria não entende. O medo não desaparece antes de você começar. Ele diminui enquanto você avança. Agora, feche os olhos e imagine o seguinte: amanhã você acorda e tudo está igual. Mesmas desculpas, mesmos problemas, mesma rotina. Passa um mês, um ano, até 10 anos, e você ainda está exatamente no mesmo lugar. Como isso te faz sentir? Se esse pensamento te incomoda, você já sabe o que fazer. Não pode continuar esperando ou adiando. Da noite, agarre essa caneta como se fosse sua última tábua de salvação. Abra esse caderno e encare as sombras que você enterrou fundo. Escreva as verdades que temeu enfrentar. Destrua cada desculpa com o olhar implacável de um diretor implacável, aquele que não teme eliminar qualquer cena que não sirva à história. Porque quando a noite cai, só 2 tipos de almas permanecem: aquelas que arrancam sua própria história da escuridão e aquelas que deixam outros escreverem seu destino. Qual delas você está destinado a ser? Se esta mensagem invadiu sua mente, se uma frase ficou presa como um sussurro no vazio, grave-a nos comentários: estou reescrevendo minha história, porque ao chegar até aqui, uma parte de você já iniciou a batalha, mesmo que a guerra esteja apenas começando. E se você ousa desejar mais dessa verdade, assine. Mas preste atenção a este aviso: aqui não há abrigo, apenas realidade nua e crua, sem disfarces. Se você ainda permanece, é porque deseja algo mais profundo. Agora, vá, escreva. Desculpas não têm lugar na escuridão.